Olá pessoal, meu nome é Gregory Carneiro e esta é a 19ª aula do nosso curso de filosofia voltado para o ensino médio. A gente começou esse curso falando dos fundamentos do pensamento filosófico, o que é filosofia. A gente falou um pouco do que era a razão, a gente foi para a filosofia moderna, depois a gente voltou um pouco os olhos para o pensamento científico, a gente pensou um pouco sobre cultura, a gente chegou na filosofia contemporânea pensando sobre pós-modernidade, digamos, esse mundo em que o homem agora está envolto nessa constante mudança tecnológica, nessa super evolução talvez sufocante da técnica, e nesse momento talvez seja um bom momento para a gente voltar um pouco às origens e começar a pensar a filosofia talvez nos primórdios. Isso não quer dizer que a gente está dando um passo atrás nem nada do tipo. Essa questão cronológica na filosofia é irrelevante. O pensamento filosófico, uma vez que ele surgiu, se tornou filosofia como qualquer outro. Não existe esse sentimento, como a gente quer acreditar que existe, por exemplo, na ciência, de uma constante evolução dessa noção de progresso e de superação. A filosofia não se vale de uma maneira tão forte, tão marcante dessa noção. A filosofia, então, de certa maneira, ela não tem esse compromisso constante com essa modificação e superação dela mesma. Para essa aula específica de hoje, eu tinha uma aula planejada sobre a origem da filosofia. Qual é a questão? A gente já falou do contexto, digamos, histórico, econômico, social, que precisou para o povo grego, berço do pensamento ocidental, criar a filosofia e superar o mito. Isso, de certa maneira, é o que basta a gente saber. A filosofia, ela nasceu como superação do mito e a partir daquele momento o pensamento filosófico começou a existir. Então a gente sabe qual é o ponto de partida da coisa. O marco zero do que a gente tem como filosofia, o ponto em que não existia filosofia, é o mito. O mito é este mundo sem filosofia, em que as explicações das coisas que acontecem, da origem das coisas, estão sempre longe do homem. O universo, por exemplo, é criado por deuses. As guerras são brigas entre os deuses. A origem das guerras são as brigas entre os deuses. Sentimentos humanos e até mesmo coisas simples como a gravidez são explicados por ações de deuses. A gente viu isso. Para citar exemplos concretos, mitológicos, né? A explosão, quando só existiu caos, aconteceu uma explosão e essa explosão criou Gaia. Gaia é a Terra e deu origem aos céus depois, e digamos, isso é parte já do que a gente chamou de cosmogonia mitológica, né? Confusão, as rivalidades entre Atenas e Ares, que é o deus da sabedoria e da guerra, respectivamente, causa guerra entre Atenas e Esparta. Não é uma questão humana. É uma questão dos deuses, é por isso que eles guerreiam. Né? A gravidez de algumas mulheres é causada por Zeus, que desceu à terra e engravidou uma mulher. A ira no mito de Hércules, a ira do Hércules, que fez ele matar a sua família, foi causada por uma deusa que não gostava do Hércules, que era um filho bastardo de Zeus, né? Um dos vários filhos bastardos que existem na mitologia grega. Então, a gente percebe rapidamente, com esses exemplos simples que eu dei, que nada do que acontece na Terra, nada do que o homem passa a pensar, tem uma explicação que a gente pode dizer que envolve o homem como uma parte ativa. O homem, na verdade, é uma espécie de espectador. Ele só fica observando a ação dos deuses e é uma espécie de fantoche naquelas coisas. Ele não é, de fato, o responsável pelas modificações e pelas explicações que existem nas coisas. Pelas explicações do mundo.
pelas explicações das suas dúvidas, das suas reflexões sobre o universo em geral. Nem tudo isso, claro, era culpa de essa crença do povo grego era devido a uma preguiça, a gente pode dizer, ou uma espécie de incapacidade intelectual do povo grego. Não, na verdade, longe disso. O grego ele foi o primeiro grupo digamos, o primeiro povo capaz de fugir dessa explicação mítica. A gente não custa nada lembrar que o mito, de uma certa maneira, ele existe até hoje, existem pessoas dominadas pelo mito. Mas o povo grego, veja, num contexto em que não existia nada diferente, foi capaz de criar algo como a filosofia, que é, digamos, abandonar a explicação mais simples, que é a explicação do mito, em que nada pode ser desafiado, e começar de fato a desafiar aquela explicação, né? A gente realmente tem uma dúvida, motivos para duvidar que outros povos na mesma situação poderiam ter feito igual, mas, digamos, essa é uma discussão muito difícil de se fazer. Nas mesmas condições, mas a gente pode pensar, nas mesmas condições sociais, será que outros povos teriam desenvolvido algo como a filosofia? Complicado, né? Ainda mais pensando que a democracia, como a gente conhece até hoje, tenta copiar, é um produto da civilização grega. Então, em partes, a gente tem muitos motivos para se perguntar, né? Pensando aqui que o mito ele vai ficar para trás na maneira como a gente está explicando as coisas. E pensando, claro, que a gente teve aquelas séries de condições sociais para entender a filosofia, e a gente, de certa maneira, já sabe o que é filosofia, a gente pode resumir a virada entre o mito e a filosofia da seguinte maneira: os pontos principais que a gente tem que guardar. A filosofia ela abandonou aquela explicação pré-estabelecida, ou seja, explicações prontas, e passou a elaborar novas explicações para as coisas. Explicações essas baseadas digamos, na noção de racionalidade. Digamos, uma operação do pensamento humano. Todas essas explicações, claro, diferente do mito que era contado pelo Rapsodo, todas essas explicações eram debatíveis. Eram explicações baseadas no argumento. Veja, o mito não tem nada disso. O mito ele não é argumentativo, é uma história pré-estabelecida, pronta, que você praticamente só tem que aceitar, e não existe possibilidade de debate. Para isso é muito fácil você perceber isso, é só você ter a noção de que a explicação mítica ela sempre se dava em tempos remotos. Se você não lembra das características do mito, volta no vídeo. Os mitos eles aconteciam em tempos remotos sempre, um tempo longínquo, em que o homem às vezes nem existia. Então, impossível de se verificar, logo é impossível de se debater. E claro, o pensamento filosófico que surgiu, ele era capaz de fazer generalizações, ou seja, ele pegava a multiplicidade das coisas do mundo. Veja, o mundo ele é feito de pequenas coisinhas, pequenas coisas que são difíceis, no fim das contas, de você achar uma razão única para todas as coisas, para tudo que existe. Mas a filosofia ela passou a ter esse trabalho. Veja que a própria razão de ser do politeísmo já é uma tendência do mito em não conviver muito bem com a generalização, a incapacidade de se fazer uma generalização. Existe o trovão, a gente tem um deus do trovão. Existe o mar, a gente tem o deus do mar. Existem, sei lá, o sol nasce, existe um deus do sol. Veja que essa incapacidade de lidar com a multiplicidade faz o pensamento mítico, de certa forma, prosperar.
Então a filosofia, ela já nasceu logo no início, e a gente vai ver o que é esse início, com essa capacidade de lidar com a multiplicidade e tentar buscar o que a gente fala que é um princípio único das coisas. Então tá, a gente tem em mãos aqui as bases do que a gente vai ter depois do mito e que, de certa forma, nunca vai deixar de acompanhar o pensamento filosófico como um todo. Se você, mais uma vez, voltar nas aulas básicas que a gente deu logo no início do curso, você vai ver que tudo que eu falei aqui nesses pontos principais da virada do mito para a filosofia são características que eu coloquei para o pensamento filosófico. Vale muito a pena você voltar e dar uma olhada naqueles vídeos. O primeiro grupo, e essa divisão, claro, é uma divisão mais recente, mas o primeiro grupo da história que a gente coloca como realmente filosófico e não mais mitológico são os pré-socráticos. Mas pensando um pouco naquela aula sobre os períodos da filosofia, é importante eu explicitar de fato onde a gente coloca os pré-socráticos dentro da história da filosofia. Então vamos para o quadro, que a gente vai ficar um pouco dentro da filosofia antiga. A filosofia grega quer discutir aqui, nesse momento, a filosofia antiga na Grécia. A gente está pegando o início da coisa, a gente está querendo o começo mesmo. Essa filosofia grega antiga, ela pode ser dividida basicamente em 3 partes. A primeira parte é o que a gente chama de pré-socrática, uma filosofia pré-socrática. A segunda fase é, naturalmente, a socrática ou antropológica. E a última fase da filosofia antiga grega é a helenística. A gente vai falar muito sobre essa e um pouco sobre essa. Então, hoje a gente vai focar nessa aqui. Uma primeira advertência. Quando a gente está falando de pré-socrático, a gente tem que ter algumas noções bem básicas. Primeira coisa, são os primeiros filósofos. Isso, eu sei, parece algo óbvio, né? É muito fácil a gente esquecer que esses são os primeiros filósofos. Por quê? Porque Sócrates é uma figura muito marcante. Então a gente tem a tendência de pensar em Sócrates como o primeiro filósofo de todos, né? De fato, o próprio nome pré-socráticos, né, já nos leva à segunda característica que a gente tem em mente de maneira assim, direta, que é Sócrates era muito importante. Uma questão aqui, e isso aqui é para ter atenção. Vamos colocar dessa maneira. Atenção. Os pré-socráticos, eles não são anteriores. Veja, isso aqui é muito importante de se perceber. Sócrates, ele conviveu com muitos do que a gente chama de pré-socráticos. Qual é a questão, então? Por que a gente chama os pré-socráticos de pré-socráticos, né? O pré remete, esse prefixo, o pré, remete ao que é anterior. Eles não são anteriores no sentido do tempo, mas são anteriores no sentido da influência. São filósofos que não tiveram tempo de sofrer influência da filosofia que Sócrates passou a desenvolver. Na verdade, todos os filósofos pré-socráticos têm uma certa noção geral, um tema específico, uma maneira específica de fazer filosofia que não se confunde com as coisas que o Sócrates, ou a maneira que o Sócrates pensou. Então, quando alguém te perguntar assim, peraí, os pré-socráticos, eles são sempre anteriores assim no tempo em relação a Sócrates? Não. A gente vai ver que muitos filósofos chamados pré-socráticos viveram
na mesma época que o Sócrates, mas não foram influenciados pelo tipo de filosofia específica que o Sócrates faz. A gente vai ter aula só sobre o Sócrates, então não se preocupem em aprender Sócrates agora. Vamos tratar primeiro dos pré-socráticos. Então, quais os tipos de características que esses filósofos pré-socráticos têm? Vamos colocar aqui um problema. Problema em entender os pré-socráticos. Não temos grandes textos sobre os pré-socráticos. Tudo que temos, de fato, escrito pelos pré-socráticos são o que a gente chama de fragmentos. Quando a gente fala fragmentos, é fragmentos mesmo, pequenas partes de textos escritos, às vezes apenas linhas, uma linha de texto que define uma influência filosófica. Mas é óbvio, se fosse apenas uma linha, talvez as coisas fossem muito problemáticas, né? Mas nós temos também o que a gente chama de doxografia, que são comentários de outros filósofos. Vamos escrever aqui comentários de terceiros sobre os pré-socráticos. Para dar um exemplo aqui, Heráclito, que é um pré-socrático, é conhecido pelos comentários de Aristóteles. Então, um problema em se conhecer os pré-socráticos são esses. Nós só temos fragmentos e o pouco que a gente consegue saber com mais detalhes são interpretações ou leituras de outros filósofos sobre os pré-socráticos. De qualquer maneira, isso não impede a gente de estudar um pouco esses filósofos e arrancar, digamos, elaborar certas noções gerais sobre o tipo de filosofia que eles faziam. Então, vamos pensar aqui, quais são as características gerais dos pré-socráticos? Primeira coisa, isso aqui é super importante. Qual é a primeira característica? Eu gosto de elaborar da seguinte maneira: passagem da cosmogonia para cosmologia. Veja, a diferença de uma para outra é esse sufixo. O que quer dizer cosmologia em detrimento da cosmogonia? Cosmologia, ela é baseada no logos. O logos remete, do grego, a uma explicação racional argumentativa. Mas ambos os temas, claro, eles querem tratar da origem de tudo que existe. Veja que os primeiros filósofos, claro, eles não conseguiam fugir daqueles temas que incomodavam os seus antecessores, no caso. Eles estavam imersos naquele tema da origem de todas as coisas, mas diferente das pessoas que viviam imersas no mundo mitológico, os primeiros filósofos queriam se valer da racionalidade, da explicação baseada na argumentação, na explicação racional. Eles não estavam satisfeitos com as explicações prontas do mito, que digamos que relegavam tudo às forças dos deuses ou a explosões em tempos remotos. A explicação dada pelo Logos, né, a explicação racional, ela demandava argumentos, demandava esse princípio racional. Veja que racionalidade estava começando. O que a gente hoje tem como racional parece muito óbvio, né? Mas quando os pré-socráticos começaram a pensar pela própria cabeça e não aceitar a explicação mitológica da cosmogonia, isso era uma baita de uma inovação. A gente já falou sobre isso. Na verdade, esses filósofos, né, que estavam pensando na cosmogonia eram também chamados, né, isso era concebido como uma explicação da physis. Physis pode ser colocado hoje como tudo que é exterior ao homem. Hoje em dia a gente concebe isso mais
com o nome de natureza. Foi a herança da língua latina, né? Isso aqui é do grego, vou colocar aqui, grego. Isso aqui é latim, derivado da língua latina. Por isso, os pré-socráticos, eu vou colocar uma observação aqui, os pré-socráticos eram conhecidos também como filósofos da natureza ou da physis, também chamados aqui, né, filósofos da natureza, de naturalistas. Então aqui a gente tem a primeira característica dos filósofos pré-socráticos. Eles realizam essa passagem da cosmogonia para a cosmologia. A cosmologia, diferente da cosmogonia, é centrada em um logos, na explicação racional de tudo que existe exterior ao homem, que é chamado em grego de physis, ou natureza. A segunda característica do pensamento pré-socrático é a busca de um princípio único ou fundamento para todas as coisas. Vocês lembram que eu disse que o mito ele não lidava muito bem com a multiplicidade, não sabiam, digamos, buscar generalizações? Então, uma das primeiras coisas que o pré-socrático tentou fazer foi superar essa multiplicidade e tentar buscar generalizações. A maneira como eles encontraram foi a busca de um princípio ou fundamento das coisas. Se vocês precisam de um exemplo para guardar, um exemplo de pré-socrático para guardar essa característica, pensem em Tales de Mileto, que achava que tudo no universo era feito de água. A gente vai tratar do Tales com um pouco mais detalhes na próxima aula. Apenas usem a ideia do Tales de Mileto para pensar sobre essa característica geral. Ele não era, claro, o único filósofo que pensou em um princípio único, mas esse aqui é bem marcante e não é, como a gente vai ver na próxima aula, um princípio ridículo ou infantil das coisas. A gente vai ver que tem uma certa razão de ser. Uma terceira característica, e talvez ela seja uma espécie de explicação, é que ainda que o filósofo pré-socrático buscasse uma explicação de todas as coisas com base em um princípio único, né, ou um princípio, fundamento geral de todas as coisas, ainda queria compreender a mudança. A existência de uma physis, como a gente estava pensando agora há pouco, não impede a existência de mudanças. O pré-socrático ele estava, digamos, ciente disso e ele queria explicar a mudança das coisas com base nesse princípio. Na verdade, a própria teoria do Tales, que a gente deu de exemplo aqui, ela é uma ótima maneira da gente pensar em princípio único, princípio para todas as coisas, e ainda assim compreender a mudança. A gente vai ver isso com detalhes depois, não se preocupem, ok? Veja que a gente já começa a entrar aqui em certas especificidades filosóficas, em certos detalhes filosóficos que, digamos, o mito jamais poderia pensar ou compreender ou mesmo dar alguma ideia a mais. A gente já tem aqui elementos que tornam a filosofia pré-socrática algo que não é fácil. Veja, isso aqui, nada disso é trivial, nada disso é, digamos, bobo. Não, isso aqui, veja, a gente já tem aqui no pensamento pré-socrático características de um pensamento super evoluído e que tem, apesar daqueles problemas de pouca coisa escrita, apesar daqueles problemas de só ter comentários, a doxografia, comentários de outros filósofos, ainda hoje é uma filosofia muito influente. Isso me faz lembrar de fazer um comentário importantíssimo aqui para vocês. Então, eu vou colocar essa parte aqui como uma espécie de mitos
Então, coisas que a gente tem que esquecer ou superar, mitos sobre os pré-socráticos. Qual é o primeiro mito? Então, algo que a gente tem que superar em relação aos pré-socráticos. Digamos, o surgimento de Sócrates não acabou com a ideia pré-socrática. Então, os pré-socráticos continuaram influentes mesmo após Sócrates. Como que a gente sabe disso? A gente pode dar um exemplo bem próximo, que os próprios discípulos de Sócrates, como Platão, estudou muito os pré-socráticos. Platão, em especial, gostava muito de um filósofo que a gente vai entender um pouquinho mais nas próximas aulas, que era Parmênides. Platão adorava a filosofia criada por Parmênides, pensou muito, tem um diálogo só chamado Parmênides. Então, esse é um primeiro preconceito que a gente tem que tirar do pensamento dos pré-socráticos. Os pré-socráticos, eles não foram superados por Sócrates. Esqueçam essa ideia quando a gente está pensando em filosofia. Filosofia não é porque uma coisa é mais nova que ela é melhor. Não. Na verdade, elas existem um certo diálogo e não tem problema nenhum você voltar um pouco para reestudar um filósofo, um pensamento filosófico. Então, o surgimento de Sócrates não acabou com a filosofia pré-socrática. Ela continuou influente e é influente até hoje, apesar daqueles problemas que a gente citou. O segundo mito ou preconceito em relação aos pré-socráticos é que foi um pensamento único e um pensamento feito só na Grécia. Então, muita gente coloca aqui os pré-socráticos como um pensamento homogêneo, um pensamento simples e um pensamento que foi só feito na Grécia. Não. Então, vamos colocar aqui. Segundo mito, pré-socráticos, na verdade, isso que eu estou falando são sobre os pré-socráticos, são ideias pouco conhecidas, claro. Os pré-socráticos, eles continuaram influentes, claro, não era um pensamento simples e homogêneo. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem várias escolas, existem vários pensamentos que diferenciam os pré-socráticos e dão, digamos, detalhes importantes sobre o que foi a filosofia pré-socrática. Na verdade, são pensamentos extremamente complexos. E a terceira característica pouco conhecida sobre os pré-socráticos, ou pouco comentada, é que não ocorreu só na Grécia. Na verdade, a gente pode voltar e desenhar aquele mapa que a gente desenhou em aulas passadas. Existem diversas escolas pré-socráticas que se espalharam por todos esses três lugares aqui. A escola jônica, por exemplo, a gente pode colocar, se desenvolveu nesse local aqui. Então a gente coloca aqui, escola jônica. Em especial, tem uma cidade aqui chamada Mileto, da onde saiu Tales. Veja que isso aqui já é um pouco fora da Grécia, embora o contexto aqui, como um todo, ainda seja grego, porque aqui a gente tinha as ilhas, né? Então, as navegações, os contatos aqui entre os gregos era bem grande, né? Então, aqui a gente teve Tales, da escola jônica, teve Anaximandro. Essa escola era conhecida também como escola monista, que achava que a origem de tudo tinha uma pequena causa, né? Digamos, um elemento único para tudo. Então, foi uma escola, de certa forma, influente. Tales talvez seja um dos pré-socráticos mais famosos, e era de uma escola, digamos, fora desse centro aqui, que a gente pode dizer ateniense, né? A gente teve, claro, uma escola também muito famosa em algumas cidades, de pré-socráticos de algumas cidades da Itália, né, que se desenvolveram a filosofia em algumas escolas da Itália, que a gente denomina hoje de escola itálica, e agora vem o nome mais famoso, pitagórica. Essa escola, ela tinha diversas características interessantes, né, mas
Aqui, em especial nessa escola pré-socrática, se desenvolveu de maneira muito forte a matemática e era uma escola que alguns chamam de feminista. Foi um dos poucos momentos na história da filosofia antiga, medieval e até moderna em que as mulheres podiam participar. Essa escola itálica ou pitagórica aceitava mulheres de uma maneira bem direta, muito simples, desenvolviam a filosofia, às vezes viravam até, digamos, presidente da escola. Tem a escola Eleata, que também ocorreu. A escola Eleata, ela já é uma escola que ocorreu aqui na Grécia. E ela tem esses nomes que a gente pode dizer mais influentes, né? Em especial, vamos colocar aqui, escola Eleata, que é da cidade de Eleia. Tem nomes como Parmênides, esse filósofo que eu disse que influenciou de maneira muito forte as ideias de Platão, por exemplo. Bom, só isso já coloca a escola Eleata em um padrão bem alto, né? Pois influenciou um dos filósofos mais famosos de todos os tempos. Influenciou também, e é um dos que, na verdade, um dos filósofos participantes dessa escola é Zenão. E por aí vai. Existem outros filósofos que não ficaram muito famosos, né? Aqui na Magna Grécia, a gente tem também, na Grécia como um todo, a gente tem a escola, que a gente chama de Escola da Pluralidade, ou também chamada de atomista. Essa escola, como o nome já diz, ela tinha essa ideia, começou a pensar ideias como o átomo, né? Tem figuras como Anaxágoras e Demócrito. Veja que pensamento que a gente chama de pré-socrático, pura e simplesmente, não é nada simples. Na verdade, foi um movimento que até mundializou, né? Colocou a filosofia no mundo todo. Essas são as 4 escolas principais dos pré-socráticos. A gente vai estudar alguns desses filósofos um pouco mais a fundo para a gente entender a influência. E não é nada bobo. Digamos, a matemática de Pitágoras existe até hoje. Tales também fez matemáticas que existem até hoje. O pensamento atomista, que a física hoje em dia toma para ela como se fosse algo original. Veja, o átomo é um pensamento da base da filosofia. A filosofia pensa o átomo há muito tempo. Parmênides, o pensamento de Parmênides, ou Zenão e os seus paradoxos existem até hoje no pensamento matemático, filosófico, lógico. Então, que a gente conseguiu, nesse momento, entender que o que eu queria que vocês guardassem nesse momento que a gente vai encerrar a aula sobre o pensamento pré-socrático. O pensamento pré-socrático, ele nos ajudou a dar os primeiros passos para longe daquela questão mitológica. Veja que um preconceito muito grande que a gente tem com o pensamento pré-socrático é que era um pensamento simples, algo assim nos primórdios da filosofia, que não tem influência alguma. Esqueçam essa ideia. O pensamento pré-socrático é um pensamento extremamente complexo e extremamente influente até hoje, não só na filosofia, como na matemática e na ciência em geral. A gente tem essa tendência de pensar essas coisas que estão nos primórdios, os primeiros pensamentos, como algo pouco evoluído, porque a gente ainda está centrado nessa noção infantil de progresso que foi colocado na nossa cabeça. Mas o pensamento pré-socrático, ele foi extremamente importante, influente, e para isso basta pensar que ele teve que reunir entre ele forças argumentativas e uma certa influência também entre as pessoas, uma espécie de influência social, para superar algo que era, digamos,
encravado na alma daquele cidadão que vivia na antiguidade. Então não poderia ser algo simples, inocente. Na verdade, era um pensamento extremamente influente, formavam escolas extremamente influentes de pensamento extremamente complexo. Então, na aula que vem, eu quero falar um pouco mais sobre pensamentos particulares desses pré-socráticos, para a gente entender de fato como não era algo simples e bobo, e sim existia um fundamento baseado mesmo no Logos, não era um novo mito. Na verdade, existia uma razão argumentativa para os pré-socráticos acreditarem no que eles acreditavam na época deles. Então, aqui a gente teve a parte 1, a base dos nossos primeiros passos dentro da filosofia como um todo, e em especial da filosofia antiga que ocorria na Grécia. Então, obrigado e a gente se vê na próxima aula.